Eu sou Maria Eliane, trabalhadora do Freio Evangelista. Estarei fazendo a palestra de hoje com o tema A Caridade. E vamos iniciar com esse livro Fonte Viva, psicografada, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então nós vamos fazer a leitura de número 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, perfumando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue ao benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, companheiro fiel da Boa Nova está informando de que Jesus veio para servir. E desvela-se o benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então, essa leitura do Fonte Viva, que tem tudo a ver com o tema que nós iremos explanar, que é a caridade. A caridade é-nos colocado no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? A caridade nada mais é que o amor em ação. A caridade é uma palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. É uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, por Adolf, bispo de Argel, de 1861. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a caridade, sendo o resumo de todas as virtudes, é quando você se dispõe à prática do amor, aos segmentos do Cristo, É o que ele nos trouxe de exemplo, porque Jesus, ele vivenciou o Evangelho, ele nos deixou o Evangelho como um manual de sobrevivência, Se nós quisermos evoluir,
nós devemos praticar a caridade, o amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus vivenciou, mostrou para a gente e veio fazer, nós devemos segui-lo. Claro que somos imperfeitos, espíritos imperfeitos, trazemos muitas dificuldades, mas nós temos que tentar. E essa tentativa é diária, é comum, errou, levanta, tenta novamente. Nós trazemos também no Evangelho uma passagem que chama-me caridade. Eu sou a principal entrada que conduz a Deus. E me faz lembrar de uma passagem evangélica em que Caritas é um espírito de luz. Então, ela diariamente ela faz um movimento pelo planeta Terra, intuindo o homem à prática do bem. Então é diário. Então, se tem alguém passando fome em algum lugar, ela vai intuir a mim: olha, Eliane, faça caridade. Tal pessoa pode estar precisando de você. Ligue para fulano. Então, ouça sua intuição. Sempre que você estiver buscando a palavra do Cristo, você se deixe levar, que você vai ouvi-lo conversando com você, né? E a caridade, a prática da caridade nos aproxima do Pai. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude que ele dá à criatura. São Vicente de Paulo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos destrinchar aqui o que o São Vicente quis nos passar com isso. A caridade é a âncora eterna da salvação. Nisso ele exprime que o maior dos mandamentos, que é amarás teu Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo, está nos dizendo que nós temos que amar a Deus e amar ao nosso próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar para praticar a caridade, né? Eu tenho que ter o amor próprio para dar esse amor. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos a nós e nós amamos ao nosso próximo. O que ele quis dizer? Que em todos os globos, que faz parte das leis morais, as leis mutáveis, aplicáveis aos diversos mundos, independentemente do seu grau de evolução, né? Então, nós devemos essa prática da caridade, esse amor ao próximo, em todos os mundos nós vamos utilizar dela. E o que é a mais pura emanação do próprio Criador? Deus nos dotou da capacidade de praticar a caridade. É uma lei que está escrita na consciência de cada um de nós. Nós sabemos e nos cobramos disso, porque nós temos a consciência, né? Não é a nossa consciência, ela nos cobra porque nós sabemos que é o melhor a fazer, que é o caminho que nos leva a Deus. Então, a prática da caridade nos leva a essa cobrança. A cobrança que nos vem à consciência é que devemos praticar a caridade. É esse o pensamento. Sua própria virtude que ele dá à criatura, com o intuito de auxiliar a evolução, né? A nossa evolução, ela depende disso, do nosso comportamento, da nossa forma de seguir ao Cristo. Então, como que nós devemos verificar uma prática da caridade dando uma esmola? Olha a esmola, né? Até o nome é meio pejorativo, né? Porque a esmola, gente, ela é quase sempre humilhante, tanto para quem dá quanto para quem recebe, né?
a pessoa dá por sentir obrigada. Você está passando numa rua, vê alguém ali sentado, com a perna ferida, com a mão estendida, aí você pensa assim, deixa eu dar isso aqui para ele, está excedendo na minha carteira, deixa eu dar essa esmola. É um ato frio, né? Sem envolvimento, não tem sentimento nenhum nesse ato. Geralmente é um ato puramente material, né? Então é frio. Já a caridade é diferente, ela liga o benfeitor ao beneficiado, né? Ela tem aquele olhar, né? A pessoa dá por entender a necessidade do próximo, né? E a pessoa doa com compaixão, com cuidado, com carinho. Essa caridade, gente, ela pode ser tanto moral quanto material. Ambas são importantes, né? E por que ambas são importantes? Às vezes a pessoa está precisando de um prato de comida. E por que não? É uma caridade material. Mas naquele momento você vai estar atuando, beneficiando aquela pessoa, sentindo que ela está com fome. Então, vamos naquele momento suprir aquela necessidade, aquela carência dela. E a caridade moral é aquela que você oferece o seu ombro a um amigo que tenha passado por um sofrimento, esteja passando por um sofrimento muito grande e precisa de um ombro amigo, precisa de uma palavra amiga. E você pode muito bem, nesse momento, ouvi-lo, né? Trazer uma mensagem de incentivo, de ânimo a ele. Essa é a distinção entre a caridade moral e a material. Ambas são importantes, volto a dizer. E o melhor de tudo, que para a prática da caridade nós não precisamos ter dinheiro, não é? Então, essa caridade moral que eu disse, doando, né, o seu tempo, cuidando e dando atenção à pessoa, saber calar-se, deixando falar o outro, né? Que seja uma pessoa que esteja falando uma besteira, que esteja revoltado com Deus e tal, você deixa ele falar, deixe-o falar, né? E cale-se. Você está com isso exercitando a sua paciência e naquele momento não adianta você tentar evangelizá-lo, que não é o momento é de ouvir, é de você praticar a sua paciência. Essa é uma forma de caridade também. E principalmente não reparar os erros dos outros. Pararmos de julgar. Quem somos nós para estarmos julgando os outros? Não é mesmo? De achar que fulano está fazendo errado, que não é assim que se faz. Esse não deve ser o nosso pensamento, isso não é um pensamento cristão, não é um pensamento espírita. E na caridade material, complementando, que é a aplicação dos bens materiais em auxílio dos mais necessitados, né? Doando alimentos, uma cesta básica para quem esteja com necessidade, uma roupa para cobrir o teu corpo, produtos de higiene pessoal, de limpeza, principalmente nesse período da pandemia, né? Uma doação de álcool gel, uma doação de sabonete, de sabão para lavar uma roupa, para lavar as mãos, né? Manter essa higiene corporal. Ajudar no pagamento de despesas médicas daqueles que não têm como arcar com os gastos. É uma caridade. Temos uma pessoa conhecida, de poucas posses,
Se nós podemos pagar um exame a ela, se podemos pagar uma medicação que o médico passou e ela está em sofrimento e não tem como comprar esse remédio, compremos. Vamos dar a essa pessoa essa oportunidade da busca da cura, do tratamento. E quando a caridade ela é muito discutida, o socorro chega tarde, gente. Então nós não temos que ficar pensando e medindo o pensamento, se devemos ou não praticá-la. Eu estive lendo Vivências do Amor em Família, por Divaldo Franco, que é um grande espírita, palestrante, conhecedor profundo das obras de Allan Kardec. Ele nos traz uma história que se passou na Europa, de duas amigas da alta sociedade, muito bem vestidas, que estavam indo para uma ópera. E a caminho, quando estavam descendo do carro, o carruagem à época, as duas senhoras estavam passando pela rua antes de entrar no teatro e vem um mendigo, uma pessoa com muito frio, passando frio, com poucas vestes, e lá nessa época do ano estava nevando. E elas usando aqueles casacos de pele, viram aquele senhor e uma delas, a que tinha mais posses, se comoveu com o senhor e ia tirando o seu casaco de pele e dando a ele. Ela chegou a tirar dos ombros e ia colocar. E a outra falou assim: o que você está fazendo? Ele está com frio. Ela: não, mas depois a gente passa aqui, a gente manda entregar algumas coisas, você colhe na tua casa algumas peças e manda para ele. Aí ela: então tá bem. Foi, vestiu o agasalho, foi, assistiu a ópera, pegou a carruagem e voltou para casa. Estão lá tomando um chá e se lembraram: e aquela pessoa que estava passando frio, deixa-me ver aqui algumas roupas. Pegou as roupas, pediu para o chofer levar até a pessoa. Quando o chofer chegou, ele já estava morto, né? Desencarnou por passar tanto frio. Então, qual é a moral dessa história? Se naquele momento que ela viu a necessidade dele, ela tivesse deixado o seu casaco, ela poderia ter poupado essa vida. Então não vamos pensar muito se devemos ou não, porque nós devemos praticar a caridade naquele momento da intuição, para que não deixemos passar essa oportunidade que Deus nos dá a cada dia. E qual é o nosso papel? Através da caridade, nos tornamos instrumentos da providência divina, né? Nós devemos ter empatia e buscar compreender a situação do outro, cada dor que ele está passando, cada sofrimento, como que nós podemos ajudar? Se um está com fome, vamos dar comida. Se está passando por uma dificuldade moral, vamos lá atendê-lo naquela dificuldade. Nós temos que colocar sentido nos nossos atos. Ela não pode ser algo mecânico, ela tem que ser da alma, de dentro para fora. E aí a gente se pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Isso me lembra muito uma palestra do Haroldo Dutra, que se você não encontra significado naquilo que você faz, o que você faz não tem nenhum sentido. Nós devemos praticar a caridade por amor, por cuidar. É esse o intuito. Não é onde você serve, mas como você serve. Independe se você esteja em casa, ou num centro espírita, ou na rua.
onde quer que você vá, você pode praticar a caridade. E no plano espiritual, ainda é uma fala do Haroldo, no plano espiritual não te perguntarão o que você fez, mas no que você se tornou enquanto fazia o trabalho. Quantas vezes a gente já praticou a caridade, mas que aquilo não significou para você? Se não significou para você, o que você vai levar de tudo isso, para o plano espiritual? Muito menos aos olhos de Deus vai valer. Se aquilo não tem significado para você, você não deu significado do que você fez para Deus também. Em resumo, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos, como vimos na leitura da Fonte Viva no início da palestra. E outra coisa que devemos observar é que devemos fazer o bem sem ostentação. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. Nós podemos ser mais necessitados doando do que aquele que está recebendo. Nós precisamos movimentar. O amor não pode ficar estagnado em você. Nós temos que praticá-lo, nós temos que deixar essa fonte viva do amor fluir em nós. E ele vai fluir você praticando a caridade. A real caridade, ela é desinteressada. Você não espera nem muito obrigada da pessoa que você está doando. E se você estiver esperando o muito obrigada e se sentir ofendido por ele não ter agradecido, você ainda não está bem preparado ainda para a prática da caridade. Mas é esse o caminho. Você vai, no início você vai achar estranho ele não te agradecer, mas depois você vai ver que você está fazendo a sua parte. Isso é importante. Então faça a caridade sem esperar nada em troca. Caridade e humildade é o caminho para a salvação. E o orgulho e o egoísmo é o caminho da perdição. Então, o homem caridoso, ele faz o bem ocultamente. E enquanto este encobre as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Foi Leon Denis, no livro Depois da Morte. Então, se ficarmos ostentando o que fizemos, nós já recebemos os flashes. Então, não temos nada a levar para o plano espiritual. Outra fala, essa é de Jesus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas, para serem glorificados. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, se nós estamos dando para ostentarmos, quem nos viu praticando e nós gostamos que eles viram, nós já tivemos a nossa recompensa. E como eu já tinha falado dos benefícios pagos com a ingratidão, é maravilhoso quando você se coloca numa situação dessa. Nós vamos fazer o bem, gente, porque é dever nosso. Então nós não devemos esperar nada em troca. Nem mesmo aquele muito obrigado. E Deus, por vezes, permite que sejamos pagos com ingratidão para experimentar a nossa perseverança em fazer o bem. Olha que interessante. Deus quer nos ver exercitando. Ele quer nos ver praticando essa caridade. A caridade é o denominador comum entre todas as religiões. A prática da caridade
não é uma instituição espírita. Não somos só nós que temos esse dever. Não. Todos da religião católica praticam a caridade. O judeu pratica a caridade. O umbandista pratica a caridade. Então nós temos esse dever, né? E uma figura emblemática, maravilhosa, que vivenciou tudo isso na Terra, foi Francisco de Assis, né? Quando praticamos a caridade, estamos sendo instrumentos da bondade divina. Então, o que nós devemos, neste momento, é fazer a oração de Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa é a proposta, essa é a bênção de Deus, é nos tornarmos instrumento do amor de Deus. Então essa é a reflexão de hoje para vocês, meus amigos e irmãos. Fiquem em paz. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.